essa? Que porra é essa? Eu acho que esse maluco ainda tá vivo. Se liga. A série não vai desperdiçar brutalidade e gore. A gente já começa com uma bela cena do fazendeiro Rush brincando de fantoche com um presunto que antes era o assassino de aluguel de Jonas, dando continuidade aonde o último episódio parou. Jimmy, o policial que também se envolveu na caçada, agora questiona de onde veio todas essas pessoas depois do aparecimento de Marshall. Enquanto os personagens conversam, a gente percebe uma mensagem de Rick Kruger no celular da Frances, sinalizando para ela que ele vai ter um encontro com Jonas, o representante das indústrias farmacêuticas, e perguntando se ela tem alguma novidade. Por conta dessa pergunta, Frances interrompe a conversa de Marshall, que estava explicando tudo de forma bem rasa, sem pé nem cabeça, mas ela acaba entregando os detalhes mais sensíveis, que é sobre o potencial do cogumelo e o objetivo de Marshall de cultivá-lo. Assim que eles falam sobre esse cogumelo, Jimmy só questiona se ele realmente cura qualquer coisa, porque ele tem um outro sobrinho, o Tommy, que se encontra acamado, numa situação delicada com uma doença de pele, também afeta os órgãos internos. Ele mesmo menciona que o pulmão dele tá igualzinho uma torrada. Tenso. Jimmy logo manda Marshall dar o cogumelo pro seu sobrinho. Só que Marshall questiona, pois ele só tem 2 cogumelos, mas isso não foi suficiente. O papo foi reto e foi bem curto. Tem detalhes sobre o uso desse cogumelo. Marshall avisa para ele sobre o efeito colateral pós-uso, só que ele não menciona nenhum efeito psicodélico. Marshall, compartilhando a sua experiência, avisa que ele vai sentir como se sua mente estivesse em outro lugar. Foca nesse detalhe, em outro lugar. Agora voltando para a posologia desse cogumelo. Após o uso, Tommy tem uma experiência breve, bem curta, talvez porque as feridas não sejam tão profundas, apesar de serem graves. Mas infelizmente temos um comportamento bem estranho vindo de Frances, que estava filmando todo o acontecimento com o seu celular. A partir disso, saberemos que ela tem segundas intenções, e não é com Marshall. Ela envia o vídeo que ela gravou de todo o processo de cura para o seu chefe, Rick Kruger. Tommy fica curado, como previsto, e seu tio, ele fica desacreditado, ele acha que realmente viu um milagre. E nesse momento se forma uma nova aliança com Marshall e seus vizinhos. Eles acreditam que Marshall possa conseguir cultivar esse cogumelo milagroso. E novamente, eles estão sendo espionados. Não é por qualquer pessoa, são pelos agentes Harrington e Copano. E diferente de qualquer outro capanga ou policial, o comportamento desses agentes é bem interessante, porque eles já poderiam ter capturado Marshall, mas em vez disso, eles decidem ficar observando. Mas para isso, precisam de um ângulo mais amplo para observar. Então, eles decidem implantar uma câmera na casa do vizinho do Marshall. E nessa investida, eles têm a brilhante ideia de se passar por técnicos de uma empresa de TV por satélite. E eles batem na porta do vizinho do Marshall. Só que adivinha quem atende? É o Rush, cara. E assim, esse trecho é uma super sátira sobre fazendeiro norte-americano com baixo QI, pois as histórias desses agentes é super mal contadas e você vê que eles tiram muito sarro. E ele não percebe, ele acha super de boa deixar alguém entrar após todo esse acontecimento do episódio passado. Mas toda essa investida vai mudar a partir do momento que Jimmy, o policial, chega. Ele é muito mais astuto, então ele já interrompe os policiais que já estavam no telhado da casa, questionando o porquê que eles estavam ali. Dele, ninguém tirou sarro, tá? Coagidos, os agentes tomam a decisão de deixar eles em paz. E porque, vamos falar na real, né? Se é pra reforçar estereótipo, o Dimmer tem aquela carona de policial que mata os outros e esconde o corpo. Não é à toa que foi isso que aconteceu. Mas aparentemente tem um certo frame que mostra como se os agentes Copano e Harrington tivessem conseguido implantar a câmera. E no finalzinho eles saem sorrindo. Enquanto isso, vamos voltar para a saga de Marshall, tentando cultivar os cogumelos. Agora com a ajuda de Frances, uma nova cabeça pensante para solucionar esses problemas. Com apenas um cogumelo para ser cultivado, ele mostra todo o processo que ele já fez, todo o protocolo que ele seguiu dentro daquele laboratório caseiro. Mas Frances o pergunta da onde ele tirou esse cogumelo, aonde ele estava, e Marshall menciona que estava no solo do Peru. Então ela questiona se não seria melhor cultivar ele no solo, assim como ele nasceu no Peru, e até mesmo satiriza, dizendo que é ali que as coisas crescem. Apesar de cientificamente ter vários fatores que impediriam esse cultivo, acredito que depois de tudo que aconteceu, era uma ideia considerável. E nesse momento, enquanto eles conversavam sobre esse cultivo, Frances recebe uma ligação do seu chefe, e ela decide mentir novamente para Marshall, dizendo que é sua mãe e que precisava atender a ligação. No meio dessa conversa, Rick, como sempre fútil, raso e desinteressado, ele nem percebe o potencial desse cogumelo. Parece que a única coisa que importa é se isso vai salvar o trabalho dele. Ele até oferece ajuda, mas assim, a ajuda do
Rick, e mesmo assim a Frances nega e menciona que ela vai precisar sumir por um tempo. Pessoal, essa foi uma das maiores decepções do episódio, até mesmo da série. Apesar dela já indicar em episódios anteriores, realmente a Frances tem a intenção de levar o cogumelo para a Ruticle Farmacêutica a fim de salvar o seu trabalho e o do seu chefe. Mas não podemos esquecer que Rick é apenas um fantoche diante de todo esse sistema, e que os verdadeiros donos dessa indústria é um desses representantes, que é o Jonas, e ele já conhece o potencial desse cogumelo, e pelo contrário, ele decidiu exterminar isso, porque isso quebra todo o sistema de monopólio deles diante das doenças, assim como é a premissa dessa conspiração. Apesar das consequências impostas por Rick em toda essa conversa, ela é muito engraçada, cara, porque o cara menciona o quanto que a vida dele tá um caos, só que ele tá de hobby em cima de uma cama super confortável, recebendo serviço de quarto, tipo, olha o caos da vida dele. Após essa ligação, Frances e Marshall vão ao mercadinho. Marshall se distrai com a variedade de ração que tem no mercado. Cara, só o Marshall mesmo. Enquanto Frances, que tá distraída também, é abordada por quem? Ninguém menos que a própria Hilde. A Hilde cerca Frances com os seus capangas e começa a questionar o motivo dela estar ali e do porquê Marshall escolheu ela. Ela até menciona que eles estão cultivando algo muito interessante no terreno de resíduo. A Frances, assustada, sai do mercado e ela vai logo de encontro ao Marshall, que tá lá fora abastecendo seu caminhãozinho de sorvete. Essa parte eu achei um pouco incoerente, porque ela encontra o Marshall, mas ela menciona sobre toda essa experiência estranha que ela teve com a Hilde. Pelo contrário, a história continua e ela parece que esquece. Considerando o arquétipo, ela não ignoraria esses detalhes. Até mesmo porque a Hilde menciona que eles estão cultivando algo muito interessante. Mas tá bom, vamos seguir a história. Retornando para casa, Marshall e Frances encontram o vizinho de bicicleta, Rush, e os presenteia com um churrasco de costela muito misterioso. Que Marshall questiona se aquela costela ali não teria sido feita com aquele certo porco que morreu na mina, que na verdade seria o Presunto, o assassino de aluguel de Jonas. O Rush avisa que não, claro que não, eles não são malucos. Que na verdade, aquele cara lá, ele tinha sido defumado. E aí eles deram pro porco, defumaram o porco, fizeram um churrasco. É bizarro, cara. Isso é o que eu chamo de presunto processado. Junto a essa conversa, Rush avisa Marshall que tem uma van a poucos metros de distância, que aparentemente está os espionando. E é exatamente isso. Dentro dessa van, há os agentes Harrington e Copano. Assim que é avisado, Marshall, sem hesitar, vai em direção a essa van. Ao notarem isso, os agentes que estavam dentro da van se escondem, fingindo que não tem ninguém ali. Com Marshall fala com os agentes que estão dentro da van. Ele questiona o porquê que eles estão ali e se eles estão só espionando. Também esclarece alguns pontos, informando que ele não é um homem violento e que as lendas urbanas do Peru são bobagens. Cara, a fanfic de Marshall ser um serial killer peruano é muito engraçado, mas também é muito ridículo, não dá pra acreditar nisso. E o mais importante, ele pede mais um dia. Afinal de contas, ele só tem um cogumelo. Ao entardecer, Marshall e Frances vão plantar o tal cogumelo. Ao tentar decidir qual é o melhor local para plantar o cogumelo, Frances menciona o Sócrates, que é a tartaruguinha mais fofa do mundo, perguntando se a tartaruga de Marshall veio do mesmo lugar que veio os cogumelos. Gente, tá aí a teoria que eu havia mencionado no primeiro vídeo de análise dessa animação. Não é coincidência, a tartaruga, ela também tem um vínculo com esse cogumelo, pois eles vieram do mesmo vale. Quase que eu dei dividente aqui, fala que isso não merece um like seu. Mas voltando para esse assunto, sim, a tartaruga, ela veio do mesmo lugar do cogumelo. E a decisão da Frances é colocar a tartaruga no chão e deixar que a própria tartaruga escolha o local, que ela se sinta mais confortável. Afinal de contas, elas faziam parte do mesmo ecossistema. Ao chegar no local escolhido por Sócrates, temos o último diálogo, com pouquíssima esperança entre os dois, mas reforçando que pelo menos eles tentaram. Após moer o cogumelo e deixá-lo no local escolhido por Sócrates, Marshall e Frances dão as costas para a teoria que eu confirmei ainda há pouco. Sócrates, a tartaruga fofinha, passa por cima do cogumelo e solta ali um cagão. Mas isso não é o objetivo de ofender ninguém, não. Isso é, na verdade, um processo crucial para o cultivo do cogumelo. A tartaruga, aparentemente, que estava no mesmo local dos resíduos da Ruticle, também se adaptou. E, na verdade, o cocô dela não é apenas um adubo, mas sim um componente essencial para o desenvolvimento desse cogumelo. Anoiteceu e teremos aquele encontro de Rick Kruger com Jonas. Aparentemente, seria apenas uma reunião de negócios abordando as entregas negativas da Ruticle. Mas essa reunião vai mudar assim que Rick menciona que pode ter um novo remédio que vai gerar infinidade de lucro. Jonas até em si, mencionando que Rick é aquele típico americano mentiroso. E o Rick, a fim de validar o seu argumento, mostra o vídeo que a Frances mandou para ele. Só que esse vídeo, o trecho que é mostrado, não mostra nem o Marshall, nem o cogumelo, é apenas o garoto Tommy se curando, dando a entender que não tinha muitas provas e que o Jonas desacreditou. Ele até aborda muito a situação do deepfake, de inteligência artificial, e que o
próprio filho dele um dia mostrou pra ele uma conferência com a Peppa Pig e o Papa, cara. Isso é um assunto bem atual e que realmente acontece. Então, assim, o argumento do cara é muito bom, não dá pra criticar ele. Mais tarde, na mesma noite, Jonas liga pra inspetora e sinaliza a ela que ele tá recebendo alguns relatos sobre esse tal cogumelo venenoso. Isso significa que Jonas não desacreditou sobre o vídeo. Na verdade, ele só fingiu e desvalidou pro Rick não continuar nessa. Agora ele está mais preocupado e sem os seus capangas. Então ele decide apelar para o poder da segurança pública de uma maneira mais severa. Amanheceu e Francis levanta primeiro que Marshall, indo no lugar onde eles plantaram o cogumelo. E adivinha? O milagre aconteceu. Marshall é acordado por Francis, que o chama. Quando ele encontra Francis, encontra também um montoadinho de cogumelos que nasceram da noite para o dia. É um momento muito impactante e emocionante, visto até mesmo pelos agentes Harrington e Copano que estão espionando. Eles até questionam se esse cogumelo realmente é ruim, já que eles duvidam da índole do Marshall de forma positiva. Francis, ao ver os cogumelos cultivados, ela menciona que vai pegar alguns e vai levar pra mãe dela, entre aspas, que já tá curada, sabe? Tipo, maior papo furado. Pois na verdade seu objetivo é levar pro Rick e comercializá-lo. Marshall, por sua vez, entende o real poder desse cogumelo, agora que teoricamente ele é capaz de cultivá-lo. E eu tenho que bater palma pra essa série, gente. Ela é muito inovadora. Apesar dela ter comédia, o dilema desenvolvido é muito profundo. Ela aborda o impacto social do poder desse cogumelo e até mesmo entra no paradoxo de todas as pessoas deveriam ser curadas, ou talvez nem todas, com um tom sério, porém engraçado. O Marshall idealiza a cura para todas as pessoas como a principal característica desse cogumelo, mas ele ressalta que eles ainda não sabem os verdadeiros efeitos colaterais, que afinal de contas é o nome da série, e que conforme a gente está acompanhando, estamos percebendo que tem um certo efeito colateral que ainda não foi mostrado. Enquanto a Frances tem uma visão muito mais industrial, ela considera o cogumelo um produto com um viés bem mais capitalista, mas com certeza ambos concordam que eles podem mudar o mundo para melhor. Agora, o cogumelo tá ali, ele foi cultivado, mas é realmente o mesmo cogumelo? Ele traz os mesmos efeitos? Esses foram os primeiros questionamentos dos personagens, fazendo com que eles tenham a ideia de consumi-lo mesmo não estando em nenhum estado de necessidade. Eles estão saudáveis. E aqui a gente tem até um tom de uso mais recreativo, sabe? Tipo, utilizando cogumelos na vida real. Mas reforço, ambos estão saudáveis. A gente não viu nenhum uso dessa forma até agora. E ao se prepararem e consumirem esse cogumelo, teremos um dos acontecimentos mais complexos e ao mesmo tempo mais esclarecedores de toda a série. Eles consomem os cogumelos juntos e eles também entram no estado de visão no mesmo momento e até mesmo eles se encontram no mesmo lugar. Isso reforça que o efeito do cogumelo não é uma alucinação. Apesar de poucas as consistências, elas existem ali, aparentando se tratar não de um efeito psicodélico, mas na verdade de uma outra dimensão. Vamos mudar totalmente esse ponto de vista do efeito colateral desse remédio. E nessa dimensão, o tempo parece ser não linear. Cada um visita pontos simbólicos da sua própria vida. A gente vai ver as consequências heróicas de Marshall de ter salvado a vida de um homem num acidente de carro, e também vamos ver as consequências éticas e morais da Frances, talvez vislumbrando até um certo futuro onde Marshall se decepciona ao saber que ela o traiu. E claro, temos a presença exagerada daquele serzinho apático que aparece em todo momento, conduzindo todas as experiências. E olha a cara desse serzinho, cara, ele é até fofo, mas ao mesmo tempo ele é assustador. Um detalhe interessante é que ele mostra para os dois as consequências do uso do cogumelo em pontos importantes, mas não de uma forma positiva ou negativa. É como se ele estivesse fazendo um certo julgamento. E logo depois disso, ambos acordam. Enquanto Francis acorda perguntando o que foi essa experiência, Marshall acorda respondendo de uma forma bem incisiva que aquilo era um portal. Reforça muito o que ele tinha mencionado no início do episódio, explicando o sintoma de que sua mente vai para outro lugar, considerando a expertise de Marshall e a sua experiência cognitiva no uso, que isso de longe é uma ilusão com efeitos psicodélicos. Isso se trata realmente de um portal para outra dimensão. Francis, ao acordar, também se arrepende de ter mentido para o Marshall, decidindo contar toda a verdade, em busca de uma certa redenção. Mas ela é interrompida com barulhos de sirene, e dessa vez não é dos agentes Harrington e Copano, muito menos do Dimmer. São policiais do estado e que nesse momento têm mais poderes do que os outros. Estes estão encarregados de transferir Marshall para Nova York, alegando que ele está sendo acusado por incêndio criminoso, e a gente sabe que não é nada disso.
Sim, gente, aqui acontece o evento canônico de toda pessoa que descobre a cura para algo ou consegue transformar água em combustível. Eles somem, e a gente já sabia que isso ia acontecer em algum momento. Então Marshall está sendo levado pelos policiais. E nem mesmo os agentes Copan e Harrington sabia que isso ia acontecer, pois foi uma decisão drástica da segurança pública a partir da ordem de Jonas. A única coisa que Marshall consegue pedir para Frances é para ela empacotar tudo mesmo, e ir para casa. A Frances, no mesmo momento, perde a oportunidade de esclarecer tudo para Marshall, mas ao invés disso ela taca-lhe um beijo em Marshall, que apesar de ser algo que eu particularmente estava aguardando, gente, achei um beijo bem culposo diante de tudo que a Frances fez. E o final do episódio acaba assim, com Marshall sendo levado pela viatura. Mas o cara tá sorrindo, meu garoto ganhou um beijo, e muito mais que merecido, né? Na verdade, o cara é o nosso herói. Eu acredito que a partir desse episódio as coisas vão ficar mais frenéticas, porque a série não segura situações. Pelo contrário, ela desenvolve muito bem e escalona muitos conflitos. Então teremos um sexto episódio com grandes expectativas. Se você chegou até aqui, eu espero que você tenha gostado dessa análise. Não deixe de comentar que ajuda demais. E até a próxima. Valeu!